Olá pessoal, meu nome é Luciana do Carmo, sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ao longo de nossas aulas abordamos assuntos com relação à nossa língua materna. Então galera, estamos iniciando mais um ano letivo e mais um ano começamos enfrentando esse inimigo invisível, mas temos que crer que conseguiremos juntos vencer esse desafio. Então, galerinha, todas as atividades que vocês terão acesso foram elaboradas com a finalidade de possibilitar um bom desenvolvimento da disciplina de língua portuguesa, aprimorando assim suas habilidades, competências de maneira autônoma. Lembrando, quando a gente fala de autonomia, não excluímos o papel do professor ou do suporte pedagógico. Nós estaremos sempre aqui a fim de mediar esse conflito, reflexão, questionamento que possa surgir em nossa trajetória. Então, queridos alunos, nessa nossa primeira aula nós iremos falar sobre artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, locutor do texto, acerca de um assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas, sites da internet e pode ter temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. A ideia de que, por meio da linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com os debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que os outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional, ou voltadas aos valores sociais e à ética. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião. O artigo de opinião, ele visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética, na maioria das vezes. Para descrever, como é descrever um artigo de opinião, um bom texto, o autor deve antecipar-se aos possíveis posicionamentos contrários de seu interlocutor, utilizando uma contra-argumentação. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes da produção do texto, para que o discurso não se limite ao senso comum, ou seja, sobretudo convincente. Durante a construção do projeto do texto, o que é necessário nós lembrarmos, para não falhar na construção desse texto? O artigo de opinião pode tratar de temas da atualidade, polêmicos e até mesmo provocativo. Exigirá do autor competência para a seleção dos melhores argumentos, sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar a posição alheia. É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que pode ter leitores de diferentes perfis. Nesse sentido, é fundamental adequar a linguagem, prevendo as características do público que acessa aquele determinado meio. O título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento, com criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas no artigo. É permitido flexionar verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, embora seja essencial a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva. Contudo, muitos articulistas optam pela terceira pessoa do discurso. Considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo aqueles mais consagrados, minimamente é possível reconhecer alguns elementos composicionais, como eles, a nossa já conhecida estrutura. Introdução, que é contextualização ou uma apresentação da questão que está sendo discutida. Desenvolvimento, explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos e de contra-argumentos apresentados, de dados, informações, discursos de autoridade, enfim. E a conclusão, que é a ênfase, retomada da tese ou da proposta de intervenção social. Nessa aula, a gente vai entrar um pouquinho na parte das orações.
As orações nos acompanham nesse período, né? Então, aqui vamos entrar nas orações coordenadas. O que é uma oração coordenada? Ela é aquela que se coloca ao lado de outra sem desempenhar função sintática na primeira, isto é, ambas são sintaticamente independentes. São ligadas por conectivo ou justaposta, ou seja, separadas por vírgula. Temos aqui duas orações. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Vimos duas orações que não são interligadas. Observe que a segunda oração não está encaixada na primeira, não funciona como termo da oração anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da primeira oração. As orações coordenadas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Sindéticas são orações coordenadas introduzidas por conjunções. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. As orações assindéticas são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunções. Tudo passa, tudo corre, é a lei. Então, observamos a diferença que na primeira nós utilizamos a conjunção pois e na outra utilizamos a vírgula e depois dois pontos para finalizar o pensamento. Orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que as introduz. Podem ser aditivas, que estabelecem uma soma, não vendemos a casa, nem venderemos o carro. Venderemos aí, ele está entre parênteses, porque poderia ser somente nem o carro. São conjunções aditivas e nem mais também. A adversativa estabelece uma oposição. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. São elas as adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativas, que estabelecem uma alternância. Siga o mapa ou peça informações. São elas ou, ora, já, quer, siga. Conclusivas, dando a ideia de conclusão. São todos cegos, portanto, não podem ver. São conclusivas, elas, portanto, logo, por isso, pois e assim. Explicativas, como o próprio nome já diz, ela vai explicar. Exemplo, senti frio porque estava sem agasalho. São as conjunções explicativas que, porque, pois, porquanto. Agora falando um pouquinho das orações subordinadas. São aquelas que exercem função sintática na oração principal, ou seja, a oração subordinada é aquela que depende da outra, como a própria palavra já diz. Dependendo da função que desempenham, os tipos de orações subordinadas podem ser substantiva, adjetiva e adverbiais. As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem função de substantivo e as mesmas funções sintáticas que o substantivo exerce em uma ação. São classificadas em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. A substantiva subjetiva exerce a função de sujeito. Um exemplo bem simples, é provável que ela venha jantar. A predicativa exerce a função de predicado do sujeito. Meu desejo era que me dessem um presente. A oração subordinada substantiva completiva nominal exerce a função de complemento nominal. Exemplo, temos necessidade de que nos apoiem. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto. Exemplo, nós desejamos que sua vida seja boa. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto. Exemplo, recordo-me de que tu me amavas. Oração subordinada substantiva apositiva exerce a função de aposto. Desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. Oração subordinada adverbial.
As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função de advérbio, funcionando como adjunto adverbial da frase. Dependendo da função que exercem, as orações subordinadas adverbiais são classificadas em 9 tipos: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais e temporais, além das proporcionais. Vale lembrar que uma oração é subordinada quando estabelece uma função sintática sobre outras, ou seja, depende de uma para que se apresente no sentido completo. Oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais causal exprimem a causa ou motivo. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são porque, que, como, pois, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que e etc. Temos como exemplo: não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Ele não foi à escola hoje porque estava doente. Agora, a adverbial comparativa expressa uma comparação. As conjunções integrantes das adverbiais são como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que. Exemplos: Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Oração subordinada adverbial concessiva é aquela que exprime uma permissão. São elas: embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que, etc. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. Subordinada adverbial condicional são aquelas que exprimem condição. São elas: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Iremos à festa desde que não chova. Caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Subordinada adverbial conformativa, que exprime conformidade. São elas: conforme, segundo como, consoante, de acordo. Consoante as regras de conduta, Anternon preferiu alertar seus colegas de trabalho. Faremos o bolo conforme as dicas de Maria Elisa. Adverbial consecutiva exprime uma consequência. São elas: de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Subordinada adverbial final, que exprime finalidade. São elas: a fim de que, para que, por quê. Estamos aqui para trabalhar. Escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Adverbial temporal exprime circunstância de tempo. São elas: enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Assim que passar no exame final, irei de férias. E para finalizar, adverbial proporcional, que exprime proporção. São elas: que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, a quanto mais, quanto menos. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas.
As explicativas são separadas por vírgulas. As orações subordinadas explicativas, como o seu próprio nome indica, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se refere. Exemplo, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Oração principal, o exame final deixou todos apreensivos. Adjetiva explicativa, que estava muito difícil. João, que é mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Oração principal, João surpreendeu a todos. Explicativa, que é o mais calmo da turma. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas restringe ou delimitam o significado de seu antecedente. Não são separadas por vírgulas. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Oração principal, as pessoas merecem ser punidas. Oração adjetiva restritiva, que são racistas. As pessoas não praticam esporte. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. As pessoas costumam ser mais doentes é a oração principal, a adjetiva restritiva, que não praticam esportes. Desenvolvidas e reduzidas. As orações subordinadas adjetivas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. As desenvolvidas apresentam as seguintes características: iniciam-se com pronome relativo, contêm verbos no modo indicativo ou subjuntivo. As reduzidas apresentam as seguintes características: não se inicia com pronome relativo, contém verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, e de acordo com as formas nominais usadas, as orações podem ser reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio ou reduzidas de particípio. Então, galera, gostaram da nossa apresentação? Espero que tenham aproveitado bastante e logo estaremos colocando tudo isso em prática em nossas aulas. Boa aula e até o próximo encontro.